Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. Vamos continuar então o 22, não foi? E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Notícia é algo que corre, não é? Não tem como você segurar a notícia. Notícia é alguma coisa que vai. Vocês podem perceber que não é só do nosso tempo que as informações circulam. Desde essa época aqui, e desde os tempos mais remotos, as notícias vão de um lugar para outro, inevitavelmente. Mesmo que não haja, nessa época não havia velocidade dos grupos de WhatsApp, de Telegram, da comunicação tão tecnológica como a hoje, mas mesmo assim a velocidade da notícia do que estava acontecendo lá em Antioquia chegou em Jerusalém. E aí fala fama, ou seja, era uma boa notícia, né? Não era só uma notícia, porque notícia por notícia você tem todos os dias, várias informações, mas era uma boa notícia. O evangelho é chamado também de boas novas. Um dos sinônimos para o evangelho é a palavra boas novas, que quer dizer o quê? Boas notícias. Evangelho, boas notícias. Se está sendo pregado o evangelho, a gente vai ter sempre boas notícias para falar. Sempre boas coisas para dizer. Porque a própria mensagem já carrega no seu nome, no bojo do seu conteúdo, que ela é uma boa notícia. Quando você está num determinado lugar e está pregando o evangelho, você está levando as boas novas do céu, as boas notícias do céu. Então, o normal é que as notícias daquele lugar, quando elas saírem, onde elas chegarem, as pessoas vão se maravilhar, porque é uma grande novidade. É algo bom que alegra o espírito. A igreja de Jerusalém era a igreja, vamos dizer, a igreja sede, a base ali onde tudo começou, foi de Jerusalém para o mundo. Então, é normal que você encontre ali pessoas que vão encabeçar, de certa forma, o movimento do cristianismo, que não chamava cristianismo até então, né? Mas você tem ali os principais apóstolos, você tem diáconos que foram levantados. Então, é como se fosse as autoridades eclesiásticas daquele lugar. E a igreja em Jerusalém estava sempre disposta para receber as notícias. É como se fosse uma sede administrativa. O que está acontecendo com respeito ao evangelho? Eles é que decidiam muitas coisas com respeito à igreja. E aí essa notícia chegou. E a igreja decidiu enviar a Barnabé. Barnabé, como a gente já viu desde o capítulo 4, é um homem que nos foi apresentado sempre com um perfil de homem cheio de fé, cheio do espírito, de caráter, um homem temente. A primeira vez que nós vimos Barnabé, mais detalhadamente, foi no capítulo 4, quando ele dá aquela propriedade, ou seja, voluntariamente. Até então a gente não tinha nenhum registro de uma pessoa que tivesse tido um coração tão disposto para dar um bem. Você não tem nem no Antigo Testamento. Você tem aquela mulher que constrói um quarto para Eliseu, né? Mas é um quarto na casa dela. Aqui você encontra um homem que vai muito além na sua fé. Ele decide, sem sugestão de ninguém, vender sua propriedade e disponibilizar para os apóstolos pregarem o evangelho, servir a igreja, servir aos necessitados. E aí você percebe que houve uma sequência, um crescimento na fé dele, porque ele continua tendo bom testemunho, ao ponto da igreja o escolher para ir para Antioquia. Antioquia era aquela grande cidade, como nós falamos na meditação passada. Era como se fosse assim, fora de Jerusalém, esse é o trabalho que mais está despontando, que mais tem potencial de crescer. Então a igreja decidiu
qual é a melhor pessoa que nós temos? Eles partiram do princípio de escolher o melhor, ou seja, nós não vamos dar qualquer coisa, nós não vamos mandar qualquer pessoa. Porque se você para e analisa, a igreja em Jerusalém é a mãe, então eles poderiam reter o melhor para ficar. Não, não vamos mandar Barnabé não, Barnabé é muito útil aqui. Barnabé é o melhor que nós temos. Vamos mandar o Joãozinho, o fulaninho, mas Barnabé não. E é exatamente o oposto, eles decidem servir Antioquia com o melhor que eles têm, que é Barnabé. E aí isso também me ensina, não é? Traz um ensinamento muito grande, porque às vezes a gente serve, mas será que todas as vezes nós servimos com o melhor que nós temos? Nós mostramos a nossa fé realmente, a nossa generosidade, quando nós somos capazes de abrir mão do melhor. Eles abriram mão de Barnabé, né? E aí vamos pensar, Barnabé não era um apóstolo, Barnabé não era um diácono, ele não tinha título, e mesmo assim ele se destacava. Um homem que não tinha credenciais, digamos assim, como já acontecia naquela altura, já existiam nomes eclesiásticos, né, por causa a nomeação das autoridades, das posições que tinha na igreja. Ele não tinha título, mas ele dava frutos, ele servia. Às vezes as pessoas esperam um título, né, para servir, um título. Se eu não sou pastor, para que eu vou me preocupar com isso? Essa aqui é a responsabilidade do pastor. Barnabé não era o pastor, não era o apóstolo, não era o diácono, mas ele servia, ele era o melhor que tinha na igreja. E aí eu vou falar de novo da pressa, uma outra coisa que eu fiquei pensando, né? Eu falei com vocês também na sexta-feira, que muitas vezes nós temos pressa para chegar a determinados trechos das escrituras que são aparentemente mais interessantes, mais famosos, as pessoas comentam mais. E nessa pressa a gente perde as pérolas que estão ali espalhadas no caminho. É como se Deus tivesse deixado grandes pérolas, grandes tesouros entre certos acontecimentos. E quem é que vai encontrar esses tesouros? Só quem para e medita bem ali naquela situação, naquele acontecimento, naquele texto num todo. E Barnabé é essa pessoa. Nós temos uma boa surpresa com ele aqui, porque quem chama atenção no livro de Atos e no Novo Testamento todo é Paulo. Você imagina que ele é como se fosse aquela luz que ilumina muito, e qualquer outra luz que se coloca perto dele some. Olha, quando você liga numa sala como essa, você tem muitas luzes ligadas. Eu não consigo definir a claridade dessa luz, porque eu tenho muitas outras ligadas. Mas se de repente eu apagar todas as outras, eu vou ver que essa está brilhando, que essa está acesa. Paulo brilha tanto no Novo Testamento que as outras pessoas se tornam muito coadjuvantes. Você não consegue ver o brilho, não é? Então, muitas vezes nós passamos pela vida de Barnabé e não percebemos a grandiosidade do seu testemunho, a forma como ele serviu e o quanto ele tem a nos ensinar, porque é muito. Por isso que a gente não pode ter pressa, não pode passar rápido em nada. E isso vale para a vida espiritual. Muitas vezes nós temos pressa para sair de determinadas fases da nossa vida, porque a gente acha que aquilo, eu quero chegar numa fase melhor, essa fase está difícil demais, está ruim demais, aqui eu estou sofrendo demais. Mas é naquela fase, é naquela dor, é naquela perda, é naquela humilhação de repente, é no convívio com aquela pessoa difícil, que está o seu diploma, que está a sua graduação na fé, o seu crescimento. Mas quando a gente tem pressa, a gente perde. Você começa a vislumbrar um futuro tão melhor e maior que você esquece que o melhor que Deus tem é o hoje. Não é o que ficou, não é o que vai vir, é o hoje que a gente tem. A gente só tem isso, né? A gente só tem o presente. E aí vamos para o 23. Ele foi enviado para Antioquia e ele antes tinha um papel na igreja como se fosse assim, ele está ali no meio de muitos, mas agora ele chega na igreja de Antioquia como responsável daquele lugar. Imagina,
Barnabé estava na igreja em Jerusalém, com certeza servia de todo o seu coração, dava tudo de si, por isso ele foi escolhido, por isso viram condições nele de ir para uma cidade distante e trabalhar ali. Mas ali ele era um entre muitos. Agora ele vai ser o principal daquele lugar. Então, quando nós mudamos de função, de responsabilidade, é que normalmente a gente revela o que está dentro de nós. Porque quando você está numa posição, vamos falar de posição, quando você está numa posição subjugada a uma outra pessoa, você sabe que os olhos dela estão ali, observando seus movimentos, seus atos. Então, diante de alguém é fácil você se submeter. Porque você sabe que se falhar, se errar, se der nas vistas e mostrar muito o seu interior, mostrar muito, às vezes, a insatisfação, a preguiça, a moleza, né? Vai ser visto. Então, se trabalha de um jeito quando está com pessoas à volta observando. Mas e trabalhar sozinho? Poucos têm estrutura para isso. Porque agora ele está longe da igreja. Vamos ver quem é Barnabé? Sozinho? E tomando conta de outras pessoas? Porque ele recebe uma responsabilidade. Ele não é apóstolo, volta a falar, ele não é diácono, mas ele recebe a responsabilidade. Você vai cuidar dessa igreja, desse povo. E lá ele é a autoridade. Vamos ver como é que ele se comportou, né? O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor, com propósito de coração. Então, ele chega a Antioquia e o texto é claro aqui. O que ele viu? O texto fala sobre o que ele viu, o que ele sentiu e o que ele fez. 3 coisas está falando nessa frase aqui, né? Ele chega e vê. O comum acontece na nossa vida. Nós chegamos e temos olhos para enxergar tudo que está acontecendo ali. Mas muita gente só vê, não faz mais nada a respeito. Ou só vê e fala, né? Aos 4 cantos. Barnabé viu, sentiu e fez. Então vamos ver. Ele viu o poder de Deus se manifestando. Ele viu os sinais da pregação do evangelho aparecendo ali. Havia um despertamento espiritual, haviam conversões, as pessoas estavam se rendendo ao Senhor Jesus. E por meio de quem? Através de quem que isso estava acontecendo? De servos comuns, de pessoas que tinham sido dispersas e estavam ali. Pessoas que também não tinham título, não tinham preparo, pessoas que não foram preparadas para pregar, mas elas estavam ali, estavam servindo e o trabalho crescendo. Então ele viu o que estava acontecendo naquele lugar. Coisas muito boas, as pessoas estavam se rendendo ao Senhor Jesus. E ele se alegrou, ou seja, aqui mostra já o que ele sentiu, né? É claro que quando uma pessoa está bem espiritualmente e ela vê o Espírito Santo sendo derramado, pessoas se convertendo, se libertando, né, sendo salvas. O que é normal se sentir? Alegria. É normal, não é? Mas é sempre que as pessoas sentem alegria quando veem essas coisas? Não. Sabe por quê? Porque existe inveja no nosso meio. Infelizmente, existe inveja no nosso meio. Por isso, nem sempre existe alegria. Quando você toma conhecimento que coisas grandes estão acontecendo através de outras pessoas, não através da sua vida, através de outros. Qualquer um tem esse potencial para desenvolver a inveja. Se não tivesse, o 10º mandamento não seria relacionado à inveja. Quando Deus disse, não cobiçarás, lembra? Por quê? A tendência do ser humano é cobiçar. A tendência é olhar e não se alegrar. Pode até se alegrar por fora, por dentro, aquilo incomoda. Nós vamos ver aqui que a condição espiritual de Barnabé, ele era um servo original,
por vários motivos. Um deles é esse. Ele ficou feliz, ou seja, ele não teve inveja. Imagina, ele era um homem que também servia a Deus. E talvez ele não tivesse vendo isso acontecer lá no seu trabalho em Jerusalém. Pode ser que ele não via naquela intensidade. E agora ele chega em Antioquia e ele viu um trabalho extraordinário, grande. Deus se manifestando através de pessoas tão simples, fazendo coisas que não eram comuns acontecer em todos os lugares. E aí ele fica feliz, as pessoas estão sendo salvas, Jesus está sendo glorificado na vida desses servos aqui. E aí o que ele diz? O que ele disse aqui? O que ele fez? Ele começa a exortar as pessoas, né? A exortar com respeito a quê? A que todos permanecessem no Senhor, né? Com um propósito firme no seu coração, de servir a Ele, de se apegar a Ele. E aí você percebe uma diferença entre pregação, exortação e ensino. Porque nós vimos aqui nesses capítulos, nós já vimos pregação, não é? Nós vamos ver mais embaixo sobre o ensino, e aqui nós estamos vendo uma modalidade diferente do ministério, que chama exortação. Qual era o nome de Barnabé antes? Quem se lembra? José. E a igreja, quando vê as características dele, a forma como ele convivia com as demais pessoas, o que a igreja fez? Mudou o nome dele. Falou, não, você não vai chamar José. Você não pode chamar José. Você tem que chamar Barnabé. Barnabé para a gente pode ser um nome não tão popular, não tão bonito, né? Desculpa os Barnabé. Mas o significado do nome Barnabé é extraordinário, que é filho da consolação. É alguém que exorta, que consola, é alguém que está sempre levando uma palavra de ânimo. Ele já era assim lá na igreja, naquele tempo. E aí você vê que passou-se alguns meses ou alguns anos, a gente não tem passagem de tempo aqui, nós não temos uma precisão de quanto tempo se passou, e ele continua sendo a mesma pessoa. Ele chega lá, ele vê, ele fica feliz, ele vai o quê? Ele vai exortar as pessoas, animar as pessoas a permanecerem firmes, permanecerem na fé. Não sei se vocês já foram num estádio de futebol, ver um time, né, o seu time jogar, ou a seleção do país jogar. Os jogadores são pagos para jogar e eles treinam para aquilo. É a vida deles aquilo ali. Mas normalmente eles não jogam com o estádio vazio. Eles jogam sempre com a torcida, né? E normalmente tem torcida dos dois lados. E o que a torcida faz? Anima, né? A torcida está ali e vibra. Quando o jogador do time dela pega a bola, as pessoas vão e se levantam e torcem, vai e grita. Barnabé era esse que torcia pelas pessoas. Ele estava sempre ali na arquibancada, dando força para as pessoas, em outras palavras. Ele era aquele que percebia o desenvolvimento, ia lá e incentivava. Você conseguiu isso, você pode conseguir mais. Hoje nós estamos num tempo que as pessoas não torcem pelas outras. E por que não torcem? Por causa desse coração ruim. Por causa do coração que nutre inveja. E nós precisamos tocar muito nesse ponto, porque quem dera essa inveja estivesse só lá fora. As pessoas não sabem se alegrar e não sabem encorajar e vibrar com os outros. Não sabem fazer torcida para ninguém. Elas até querem torcida para elas. Mas aqui Barnabé está fazendo arquibancada para os outros. Ele chegou lá, vocês se converteram? Então agora ia de pessoa em pessoa encorajando a permanecer crendo, ajudando aquela pessoa de repente numa necessidade que ela tinha.
né? Porque você, quando vai aconselhar alguém, normalmente a pessoa começa a falar dos seus dilemas, das suas situações, e aí você, mas não fica esmorecida, não fica triste, não se abata por causa disso, isso faz parte da vida cristã, hoje está assim, mas amanhã vai ser diferente. Isso é exortar, encorajar. Mas para que você consiga fazer isso, você tem que estar feliz de ver aquele trabalho que está sendo feito. Porque se você não estiver feliz, o seu encorajamento vai ser só de conversa fiada. Por que muitas vezes a gente não encontra pessoas que são dispostas mesmo, mas disposta, sabe, não é aquela coisa só de para inglês ver, não. A auxiliar, a trabalhar numa equipe. Se ela estiver sozinha, se ela for a responsável do trabalho, ela põe toda a força. Mas se ela não for, porque na cabeça dela é assim, outro que vai aparecer, eu vou ganhar o quê? Eu vou trabalhar, vou morrer de atender, jejuar, e quem vai aparecer? É muito difícil você encontrar pessoas que tenham um coração disposto a auxiliar e a servir no anonimato. Porque o auxiliar é aquele que muitas vezes vai servir e ninguém está vendo. Mas a gente não trabalha para que os homens vejam e aprovem a nossa atitude, o nosso serviço. A gente trabalha para Deus. E aí, para terminar sobre a inveja, né, que eu acho que é um ponto que a gente tem que bater. O versículo aqui dos 10 mandamentos, vou até ler para vocês aqui que eu marquei. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Então, a capacidade da inveja, a abrangência da inveja é muito grande. A pessoa pode sentir aquela pontada de descontentamento, porque antes da inveja vem o descontentamento. Eu não estou feliz com o que eu tenho. E aí o descontentamento revela uma outra coisa. Revela um sentimento de que Deus não é justo para comigo. Olha, o Senhor, a pessoa pode não falar, mas só dela sentir infeliz diante do que ela tem e o outro tem. Ah, mas olha só, o outro tem isso, tem aquilo, o outro é tratado assim, eu sou tratado dessa outra forma. Porque há diferenças, sempre haverão diferenças, né? E nas diferenças o nosso coração é testado. E aí, quando eu fico descontente, eu estou mandando uma mensagem direta para o céu. O Senhor não é tão bom quanto o Senhor diz que é, porque o Senhor não está sendo justo comigo. O Senhor está dando mais para aquela pessoa. É o antigo exemplo que a gente cita sempre, o coração do filho mais velho. Não é justo só matar um bezerro cevado para o meu irmão. E aí, o que isso fala a respeito de nós? O que a inveja fala a respeito da gente? A inveja fala que nós estamos com o coração completamente distante de Deus. Por mais que a gente apresente resultados, por mais que a gente permaneça naquela posição, o nosso coração está distante dele. O nosso coração está frio, insensível, indiferente. E aí, da inveja brota a amargura. A raiz de amargura que Hebreus fala que nunca deve brotar no nosso coração, ela brota do descontentamento. Quando nós olhamos para a vida do outro, a tendência é você achar que a sua vida não é tão boa quanto a dele. E que, de alguma forma, ou Deus ou os homens ali que estão trabalhando, que comandam aquela obra, estão sendo injustos. Porque você não merecia ter uma vida inferior daquela pessoa. A gente depois vai meditar mais sobre alguns textos sobre a inveja, só para a gente continuar aqui. Aqui fala que eles se apegaram ao Senhor, né? Que a exortação dele é para que eles permanecessem na fé. O permanecessem aqui remete àquela palavra de colar ao Senhor.
Ele trabalhou, a exortação de Barnabé era tão forte que ele estava trabalhando para que as pessoas cimentassem. Sabe quando cola e você joga cimento? Que você liga aquilo ou fecha aquilo numa aliança tão forte ali, está tão grudado que não se separa mais. Então, a exortação de Barnabé não era uma exortação qualquer. Era uma exortação que provinha do Espírito. Eu estava falando para vocês sobre o sacrifício lá em Levítico. Quando o ofertante levava o seu animal para ser sacrificado, a primeira coisa que ele tinha que fazer era colocar as mãos sobre a cabeça do animal. Mas a palavra ali é colocar de tal maneira que há uma ligação entre você e o animal. Então não é encostar a mão na cabeça do animal. É impor, a marca dos seus dedos vai ficar ali. Então não pode ser de qualquer maneira. A exortação de Barnabé aqui, quando você remete ao grego, é isso. A exortação era tão forte que as pessoas se colavam a Deus. Elas se colavam. Como têm sido os nossos conselhos, as nossas palavras, quando nós recebemos as pessoas? Será que a gente fica lá, enrolando e repetindo palavras? Ou a gente vai para a decisão? Tem que ter uma decisão, tem que ter alguém que chegue ali e esteja afim. Olha, o que está acontecendo? O que falta na vida da senhora? Vamos resolver esse problema? Às vezes as pessoas ficam anos na igreja e só conversando com o pastor, conversando com o obreiro. Não tem uma definição, não tem alguém que chegue ali e faça essa exortação. Por isso que eu falei, Barnabé ensina muito para a gente, né? O 24 fala, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Homem de bem, um homem bom. Homem bom. Então, por que a Bíblia fala ele era um homem de bem? Porque é tão óbvio, se é uma pessoa, um pastor, é um obreiro, é alguém que está servindo, o normal é ela ser uma pessoa de bem, não é? Normal, você precisa falar isso. Então, não é tão normal assim, se é preciso pontuar. Então, a primeira característica aqui, por que é que ele era daquele jeito? Por que Barnabé foi disposto lá, com coragem para Antioquia, deixou tudo em Jerusalém, chegou lá, ele viu, ele se alegrou, ele começou a trabalhar. Por quê? Porque ele era um homem de bem, um homem que tinha bondade no seu coração, um homem que tinha sido transformado, porque o coração do ser humano não é bom por natureza. Nosso coração não é bom. Nós não somos pessoas de bem por natureza. Nós somos maus. Jesus disse, vós sois maus. Lembra aquela palavra? Vós sois maus, nós somos maus. Mas quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele transforma o nosso coração. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que tem a bondade. Barnabé era um homem bom. O que é essa bondade? A bondade é como se fosse o Espírito de Deus em ação. O Espírito Santo agindo através de você. Eu creio muito que Deus mostra o seu amor a esse mundo através de nós. Deus ama o mundo através dos seus filhos. Deus mostra a sua bondade através dos seus filhos. Eu sei que Deus tem atos de bondade, por exemplo, a chuva, o sol, o ar. Tudo isso é prova da bondade de Deus. Mas há uma bondade muito peculiar que chega até uma outra pessoa através de um cristão verdadeiramente convertido. Então é como se nós fôssemos as mãos de Deus, as mãos que servem uma água, as mãos que dão uma comida, um agasalho, os lábios que sorriem. Jesus hoje não está sorrindo visivelmente para as pessoas, mas ele sorri através de nós. Ele ama através do nosso amor. Então, era possível as pessoas ali de Antioquia, um local, como nós falamos, totalmente degradado, cheio de idolatria, lugar de depravação. Mas
eles viram alguém diferente. E nós estamos num tempo que é tão fácil perceber a diferença. Não é difícil você testemunhar Jesus, porque o mundo está numa degradação, num estado de perversão, de maldade tão grande, que facilmente se percebe quando alguém é da luz, quando alguém é do bem. Na semana passada eu fui num determinado lugar e eu fui pegar alguma coisa na prateleira, encostei num jarro, o jarro caiu, quebrou. E é claro, a gente fica toda desconcertada, né? Eu não sabia se eu soltava o que eu estava na mão, se eu ia lá catar os cacos, se eu chamava a moça para falar que eu ia pagar. Não sei, eu vou pagar. E de repente veio um senhor, ele se abaixou e catou todos os cacos. Eu falei, meu Deus, não existe. E eu, cuidado, o senhor vai se machucar. Não, por favor, eu ia procurar a vendedora, alguém da loja, para arrumar uma vassoura, uma pazinha, né, para não se ferir. Pois ele foi lá e foi catando tudo. Quando a moça chegou, a vendedora chegou, ele estava com tudo assim para entregar, os cacos para entregar. É normal isso? Não é normal, você não vê isso, ninguém faz isso. Eu fiquei olhando para aquele homem e falei, meu Deus, ele fez isso, eu agradeci a ele, eu não sabia mais o que fazer, porque era uma atitude tão nobre que você não recebe de ninguém. Então, isso, eu fiquei pensando, poxa, é tão fácil a gente mostrar Jesus hoje, porque não se tem bondade, não se tem nem educação, nem o mínimo que é educação. Quando Barnabé começou a encorajar as pessoas, é óbvio, as pessoas começaram a se converter. Aqui fala que muita gente se uniu ao Senhor, e se uniu ao Senhor por causa de quem? Por causa de Barnabé. Então, as pessoas podem fazer diferença sim. Às vezes a gente pensa assim, não, mas é indiferente. Mas que faz diferença, faz. Dependendo da pessoa, faz uma diferença enorme. Quantos jovens existiam na época da Babilônia lá? Mas foi Daniel e 3 amigos só que se destacaram. Vários jovens foram levados cativos. Toda a elite, a aristocracia de Jerusalém foi levado. Os jovens aristocratas foram levados cativos para a Babilônia. Mas você não escuta falar de outros, você só escuta falar de 4. E dos 4, mais especificamente, de forma mais especial, você escuta de Daniel. Então, o fator humano causa uma diferença, sim. E o Espírito Santo permite isso. Há uma diferença. E essa diferença extravasa na reunião, extravasa no relacionamento que se tem uns com os outros. O fator humano determina muito do que vai acontecer na obra de Deus. A vida das pessoas melhora ou piora quando elas estão perto da gente? É a pergunta que a gente tem que responder. A vida de todo mundo que estava perto de Barnabé só melhorava, porque ele era um homem bondoso. Ele tinha bondade no seu coração. E aí depois fala que ele era cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo era como se fosse a seiva da sua vida, né? A seiva de uma planta é a força, é o vigor daquela planta. Então, o Espírito Santo, aqui para Barnabé, era a força que ele tinha para fazer o que fazia, para ter aquele coração, para ser bondoso, para estar servindo a todo mundo. O Espírito Santo é aquela pessoa santa que habita dentro do ser humano, né? Aquela pessoa, quando nós somos batizados, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós temos alguém santo morando dentro de nós. Imagina alguém que tem uma natureza santa. E essa natureza, esse habitar dentro de nós vai provocar sentimentos santos, uma visão santa. Você vai olhar de maneira santa para as coisas, você vai tratar de maneira santa. Tudo que vai sair de você tem que ser santo, tem alguém santo morando ali dentro. Mas por que a gente às vezes não vê isso? Nós vemos muita gente que se diz batizada com o Espírito Santo, mas a santidade não está saindo através dela.
que você percebe é debilidade, é obra da carne. Você vê lá, Gálatas 5, as obras da carne são. Você vai ler, você vê tudo aquilo naquela pessoa. Mas ela é batizada com o Espírito Santo. Ela diz que é batizada com o Espírito Santo. Como assim? Aqui você vê associação. Ele era um filho da exortação, ele era um homem bom, mas por quê? Ele era cheio do Espírito Santo. Ele não tinha comunhão com o Espírito Santo uma vez por semana. Ele era cheio, ele transbordava do Espírito Santo o tempo todo. Ele estava ali em contato direto com o Espírito Santo. E o Espírito Santo produzia nele essa santidade. A maior função do Espírito Santo em nós é produzir a santidade que há nele. Porque a distinção está no seu nome, ele é santo. Então, aonde ele está, ele vai santificar. Se nós temos o Espírito Santo, os nossos desejos têm que ser santos, os nossos pensamentos, as nossas inclinações, porque fala de alguém divino morando dentro de você, né? Alguém que ocupou a casa. Tem alguém que está ali e encheu a casa. Quando o Espírito Santo mora em alguém, ele enche essa casa, né? Então, porque ele é santo, não é transitório. A santidade não é algo transitório. Que eu tenho santidade na reunião, eu tenho santidade em alguns períodos do dia, da semana. Não, é uma vida de santidade. O Espírito Santo domina o meu coração. Ele domina a minha carne. E ele faz gerar dentro de mim os frutos santos, né? E aí fala da fé. A fé aqui é a raiz das suas virtudes, né? Você não consegue ter comunhão com Deus, você não consegue ter comunhão com o Espírito Santo, você não consegue nem se aproximar, se achegar a Deus sem a fé. A fé é o item básico e fundamental da nossa vida com Ele. Então, é uma característica que você viu lá no passado, no início da história de Barnabé, e continua sendo a descrição. Como é que as pessoas nos conhecem? Se nós fôssemos definidas agora, o que falariam de nós? O que falariam a nosso respeito? Talvez nós já tivemos uma descrição muito boa no começo da nossa fé, mas essa descrição continua, ela nos acompanha, porque a mesma descrição, nós não lemos isso? Que ele era um homem cheio de fé, que ele era um homem cheio do Espírito Santo, a gente leu isso lá atrás. E aí nós temos essa mesma repetição. Era alguém que andava no Espírito, era alguém que transitava no mundo espiritual. Ele falava para as pessoas se apegarem a Deus, para elas permanecerem com Ele, porque Ele era essa pessoa. Ele não levava uma mensagem vazia, Ele era alguém que vivia assim, né? Então, era comum, quando alguém fala com propriedade, porque vive, o Espírito Santo testifica com aquela mensagem. As pessoas percebem que há verdade mesmo. E aí, muita gente se uniu ao Senhor, como eu falei, é o que a gente mais gostaria de ver nos nossos dias, muita gente se unindo ao Senhor. A Bíblia, quando fala muita gente, imagina, eles estão numa cidade populosa, uma cidade de uns 500 mil habitantes. Quando começa a falar muita gente, pense, eles não tinham uma igreja física para se reunir, eles não tinham facilidade para se comunicar, eles não tinham microfone, eles não tinham folheto, eles não tinham nada. E muita gente se uniu ao Senhor. Pessoas que não conheciam a Bíblia, não conheciam as Escrituras, mas elas se entregavam. E por causa de Barnabé. Então, nós podemos ser aquele fator que atrapalha e aquele fator que agrega. Quem é de Deus tem que ter o fator que agrega. Fator Barnabé, digamos assim, qual o fator Barnabé? Fator que agrega, que une. Está sempre trazendo gente. Ele tem esse poder de unir. Por quê? É uma pessoa cheia de fé, cheia de bondade, cheia do Espírito Santo. Se ele tivesse maldade no seu coração, ele iria unir? Não. Se ele não tivesse essa fé, ele iria unir? Também não. Mas porque ele tinha todas aquelas características,
ele atraía a gente para si. E atraindo para si era atrair para Deus, né? E por fim desse versículo aqui, eu queria comentar sobre os nossos amigos de caminhada na obra de Deus. Quem nós temos unido? Porque você vai estar sempre unida com alguém, ou do bem ou do mal. Mas o ser humano não é uma ilha, ele não é sozinho. Ele vai estar sempre perto de alguém. A necessidade de ter alguém que escute as nossas lamentações, né? Para aquela pessoa que você gosta de ligar e ficar conversando, conversa fiada. O ser humano vai estar sempre unido a alguém. E quem são esses nossos companheiros? Os companheiros de Barnabé aqui, lembra que ele chegou sozinho nesse lugar. Sozinho. E agora, quem são os seus companheiros de viagem? E viagem aqui, eu estou dizendo uma viagem para o céu. Quem são os seus companheiros de jornada? Gente que estava caminhando com Jesus também. Gente que tinha o mesmo objetivo que ele. Porque as pessoas que eram atraídas por causa da fé, por causa do Espírito, e se tornava companheiro de percurso. Com quem nós nos unimos? Porque isso fala sobre nós. Isso fala. Porque aquela pessoa, você talvez fale assim, eu sou amiga do fulano, da fulana. O período de amizade, de conversa, os vários anos ou os vários meses de convivência e de conversa, não houve momentos de carnalidade, de conversa fiada? Porque se aquela pessoa tomou uma atitude errada, certamente ela estava mal. E quem está mal vai derramar essa maldade em alguém. É óbvio. Quando a gente olha para trás e vê como eu me tornei amiga de alguém que era inimigo de Deus. Porque como pode você ser amigo de alguém que não é amigo de Deus? Os amigos de Barnabé aqui agora eram amigos de jornada, de caminhada com Deus. Era gente que estava colado com Deus. E o 25, para a gente terminar. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. O trabalho estava crescendo tanto lá na Antioquia, que ele deve ter se lembrado de Saulo. Saulo estava em Tarso, no seu exílio, lembra como as condições que ele chegou em Tarso? Né? Mandaram-no de volta para sua cidade natal, só que, pela sua conversão, ele foi abandonado pela família, ele foi deserdado pelo pai, ele estava num estado de sofrimento tremendo, né? Mas ele está ali em Tarso. E alguém se lembra de Saulo. Provavelmente, nesse momento, e isso aqui valeria uma meditação, falar dos 10 anos eu até prometi que ia fazer, né? Falar dos 10 anos de Tarso e dos 3 anos de Arábia é muito legal. Vou ver se eu faço um dia aqui para a gente, uma meditação extra, né, desses 13 anos. Provavelmente Paulo já devia estar pensando assim, vou ficar aqui para sempre, né? Já se imaginou você 10 anos num lugar sozinho? Ninguém te procura? Você consegue imaginar isso? Paulo estava vivendo assim, fabricando as suas tendas sozinho, com certeza ele estava pregando ali, mas você não escuta falar de nada do trabalho dele. Provavelmente, como ele foi corrido lá de Jerusalém, ele não se sentia muita vontade de vou fundar uma igreja aqui. Tipo, quem sou eu, né? Não servi. Deus não forma um servo, tipo assim, em 30 dias. Às vezes você vai ver livros de autoajuda que prometem soluções tão rápidas, né? Solução para você ser organizado em 3 passos, né? Solução para você mudar a sua saúde em 30 dias. Torne-se rico. Então, se você for na livraria, livros para você se tornar rico, eu não sei por que tem pobre, porque é tão fácil tornar rico, segundo os livros que a gente vê nas livrarias. Mas Deus não faz isso. Ele não trabalha em passe de mágica. Ele não forma um homem e uma mulher de Deus em 2 passos, 3 passos, 5 passos, 30 dias, 40 dias.
Olha só ele trabalhando em Saulo. Quer lição maior do que essa? 10 anos sozinho. Aí vamos de novo, me perdoa voltar. A gente tem tanta pressa. A gente se incomoda com esse demorar de Deus. A gente se incomoda. A gente acha que o processo está longo demais, é desnecessário aquele tempo. Mas tudo que Deus faz é bom. Todo tempo, ou de disciplina, ou de anonimato, de solidão, tudo é bom. Há um tempo para você colher alface e há um tempo para você colher, de repente, um bambu. Ninguém colhe bambu, mas para você ver. Um exemplo, você joga a sementinha da alface, não sei se vocês já plantaram alface, né? Você pega aquele envelopinho e planta alface. 1 semana nasce. Agora vai lá e planta o bambu. Planta abacate. Só para aparecer o primeiro broto, 1 ano. A árvore, então, o abacateiro, são 7 anos para dar quase. Então, o que nós estamos querendo colher? Alface? Porque se for alface, mas a alface, do jeito que nasce, também murcha. Quanto tempo dura uma alface lá na horta? Às vezes 2 dias. Se você não colher, morreu. E quantos anos dura um abacateiro? O bambu. Tem plantações de bambu que são milenares. Olha a diferença. E aí essa atitude de Barnabé, gente, ele estava ali com um trabalho muito grande e ele deve ter pensado, eu preciso de ajuda. Quem eu vou trazer para me ajudar? Porque ele era sozinho ali praticamente, né? Eu preciso de alguém que me ajude. E aí ele se lembrou de Paulo, que fala Saulo. E ele foi para Tarso. Eram cerca de 3 meses. Então Barnabé dedicou 6 meses da sua vida para ir buscar Saulo. E aqui fala mais, né? Que ele teve que buscar, ou seja, ele teve que procurar. Onde é que... Imagina, Tarso também era uma cidade grande. Eu vou lá para Tarso. Ele nem tinha certeza se Paulo estava lá. Ele sabia que há 10 anos atrás eles tinham despachado ele para Tarso. Agora, em 10 anos, muita coisa pode acontecer. Mas ele partiu para Tarso com a firme decisão de encontrar Paulo, né? E aí fala que ele buscou, ou seja, foi um processo difícil. Quantas pessoas ele deve ter perguntado? Em quantas praças ele deve ter ido? Procurando. Alguém conhece aqui Saulo? Você viu aqui um homem assim, que faz tendas? Olha que trabalho. Mas ele foi lá. Ele era Barnabé. Então, ele tinha perseverança. Ele foi lá até encontrar. E quando ele o achou, o que ele fez? Conduziu para Antioquia. Né? Falou para ele, com certeza falou. Olha, eu estou em Antioquia, muitas pessoas estão se convertendo, há muito trabalho lá. Vamos comigo. Imagina a felicidade de Paulo. Imagina o que ele não sentiu, era tudo que ele queria. Então, Barnabé é um homem de oportunidade, ele dá oportunidade. Agora, ele conhecia Paulo, ele sabia do brilhantismo de Paulo. Ele não teve o medo de ser ofuscado por Paulo. Já pensou? Vamos ver no contexto aí fora do mundo. Você abre uma empresa e contrata os funcionários ali que vai tomar conta da sua empresa. E você é chefe, você é o patrão. Mas de repente, e você investe nos seus funcionários, você investe muito neles. E de repente um funcionário seu se torna maior do que você mesmo. Ele sabia quem era Paulo. A chance, porque aqui ele é o primeiro. Todas as vezes que você vê no texto bíblico o nome de alguém, principalmente no Novo Testamento,
que é o texto em grego, era assim que se procedia. Você vê o nome de alguém primeiro, porque aquela pessoa tem primazia, aquela pessoa está na liderança. E os demais nomes vêm depois, né? Então, Barnabé vinha primeiro, ele tinha primazia. Agora, quando ele traz Paulo, ele sabe que ele está correndo o risco dele perder a primazia, porque ele não está trazendo qualquer pessoa, ele conhecia. Quem é que ele está trazendo? Ele sabia que Deus tinha escolhido Paulo para ser o apóstolo dos gentios. Apóstolo. Ele era o quê? O que Barnabé era? Eu estou indo lá buscar um apóstolo. Vocês estão entendendo por que eu falei? Barnabé não tinha posição. E ele foi buscar um apóstolo. Então, ele não estava preocupado com o seu cargo. Eu sou responsável por essa igreja. Não, se eu chamar Paulo, porque olha só a mente carnal. Se eu chamar Paulo, Paulo vai tomar meu lugar aqui. É óbvio, eu sei que Deus o chamou, escolheu para ser apóstolo. Eu não sou apóstolo. Ele vai tomar conta dessa igreja. Com aquela oratória que ele tem, com aquela retórica, quando ele começar a pregar, acabou, não tem mais para nada, para ninguém. Ele teve medo? Não, ele foi lá, né? Em outras palavras, ele está disposto a ser um auxiliar de boa vontade. Ele sabe que a qualquer momento as coisas vão se inverter. Mas ele só quer servir, não importa que posição. Ele quer fazer parte do time, né? Ah, meu Deus. Eu vou ter que parar. Eu queria falar o 26. A gente deixa para a próxima, então.